Olá, querido irmão do curso pastoral telepresencial. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A aula passada nós tivemos um pequeno parêntese explicando a respeito do reino e a salvação. Hoje nós vamos entrar literalmente no Sermão do Monte. Então eu tenho certeza que serão aulas aí tremendas. Hoje eu quero ter um desafio de falar o capítulo 5 integralmente para você. Vai ser um grande desafio porque o capítulo 5 é muito rico, muito profundo, mas eu tenho certeza que o Senhor nos dará graça e nós iremos ministrar o capítulo 5 inteiro ainda nessa aula. Bom, mas eu quero começar falando para você sobre a importância do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, na verdade do Sermão do Monte. Por que nós temos o Sermão do Monte aqui dentro do Evangelho? Então, o Evangelho de Mateus, ele é o Evangelho do Reino. Então, uma vez que ele é o Evangelho do Reino, nós precisamos entender que dentro do Evangelho do Reino, nós temos a constituição do reino. Então, na aula passada eu falei para você que o reino de Deus ele tem alguns aspectos. Então, ele tem 3 aspectos: aparência, realidade e manifestação. Então, a realidade do reino dos céus é a igreja. De maneira que hoje a igreja ela tem que apresentar, escute, porque essa aula confronta muito. A igreja ela tem que apresentar a natureza do povo do reino. Nós poderíamos dizer que o Sermão do Monte é a constituição do reino. Por quê? Porque todo país, todo reino tem a sua constituição, sim ou não? Então, se você vai na Inglaterra, a Inglaterra tem a sua constituição. Se você vai em qualquer outro país, esse país tem a sua constituição. Da mesma maneira, o reino dos céus, ele tem a sua constituição. Agora, qual é a constituição do reino dos céus? A constituição do reino dos céus está aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é onde trata a respeito do Sermão do Monte, que esse o ministério de Jesus de uma maneira muito profunda e muito detalhada. É onde Jesus expôs, todo o espírito do Novo Testamento aqui no Sermão da Montanha. Amém? Por isso, eu queria que você abrisse comigo no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 1, que nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12 primeiramente. A palavra de Deus diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então aqui nós temos a primeira parte do Sermão do Monte, que é a bem-aventurança. Então, essa bem-aventurança do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12, nós podemos dizer que é a natureza do povo do reino. Então, presta atenção, você sabe que o homem caído, ele tem a sua natureza é uma natureza pecaminosa, de maneira que a carne do homem, ela facilmente é atraída pro pecado, porque é a sua natureza. Então, é uma natureza pecaminosa. Da mesma maneira, quando você se torna cidadão do céu, a sua natureza muda. A sua natureza, ela precisa de ser afetada e confrontada com a natureza do povo do reino. Então, quando você vê aqui a natureza do povo do reino, são características que têm que ser evidentes em sua vida espiritual. São características que precisam de ser, de alguma maneira, apresentadas na sua vida espiritual. Por isso que eu te disse que o Sermão do Monte, de certa maneira, ele nos confronta muito. Porque nós vemos aqui a natureza do povo do reino. O povo do reino tem essa natureza daqui. Agora, o Sermão do Monte, ele tem um local muito peculiar onde ele é apresentado. Primeiro, o lugar onde o Sermão do Monte é apresentado é no monte. Por isso que de certa maneira, virou até uma espécie de nome evangélico, o Sermão do Monte. Então, todo mundo, quando fala a respeito do Sermão do Monte, já sabe do que se trata. Porque esse Sermão do Monte, ele foi liberado em um monte, Então, aqui nós vemos que em toda a palavra de Deus, lugares geográficos, eles são simbólicos.
E o monte aqui, ele de certa maneira tem um sentido espiritual. Por quê? Porque grandes acontecimentos aconteceram em montes. Então nós temos aqui um monte onde está acontecendo algo extraordinário dentro do contexto bíblico, que é o Sermão da Montanha. Agora, nós vemos também que a arca, ela pousou sobre um monte. Não só a arca pousou sobre um monte, mas também Isaac, ele foi oferecido no Monte Horebe. A arca pousou sobre o Monte Ararat, mas Isaac, ele foi oferecido também em um monte, chamado Monte Horebe. A lei, ela foi dada no monte. Que monte? Sinai. E a bênção e a maldição, elas eram proferidas sobre os montes Ebal e Gerizim. Então, Jesus, ele também foi transfigurado no monte, e ele também morreu no monte do Calvário, e ele vai voltar sobre o Monte das Oliveiras. Então, você percebe que monte, ele tem um significado espiritual tremendo na palavra de Deus. Por quê? Porque monte é lugar de você receber revelação dos céus. É o lugar onde você recebe palavra de Deus. Então, se desejamos conhecer a Deus e seus princípios, nós precisamos de sair do vale da incredulidade e subir no monte do Senhor. Então, essa constituição do povo do reino, ela foi dada em um monte. Por quê? Porque monte nos fala de revelação, de um lugar elevado, de um lugar onde o Espírito vem com revelação. Não significa hoje que você tem que ir para um monte para você receber revelação. Então, os montes, eles são significados espirituais. Então, não significa hoje que o monte, ele tem um aspecto espiritual. Eu vou para o monte porque no monte eu fico mais perto de Deus. Não, isso é bobagem, porque o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele está perto de você, ele está no seu espírito. Então, você pode desfrutar dele de maneira genuína e abundante dentro do seu coração, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Agora, o lugar é muito importante. Agora, essa audiência do reino, ela não foi dada para uma multidão. Interessante que o reino, essa constituição do reino, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele subiu para o monte e ele aproximou os discípulos, ou seja, ele falou para os discípulos, ele ensinou aos discípulos. Por quê? Porque esse ensino aqui, presta atenção, sempre quando tiver um ensino que é literalmente dado para os discípulos, é porque o Senhor está querendo dar para a igreja. Quando Deus está querendo apresentar alguma coisa para a multidão, Ele está querendo apresentar para a multidão, Ele fala para a multidão. Mas quando é para a igreja, Ele chama os discípulos. Quando é para a igreja, Ele apresenta aos discípulos. Então, nós podemos dizer que o Sermão do Monte é um ensino que é para a igreja. Esse ensino aqui é para nós. Ou seja, isso daqui é para nós hoje. Nós podemos desfrutar da constituição do povo do reino hoje, porque esse ensino é para nós hoje. Então, a audiência, ela foi dada no monte. E não só no monte, mas ele foi dado diretamente aos discípulos. Então, embora a multidão estivesse presente, o Senhor, ele falou diretamente aos discípulos. Então, o Sermão do Monte, ele não é endereçado nem aos judeus do Velho Testamento e nem aos gentios, mas é o povo da nova aliança. Essa natureza aqui é uma natureza que compete a nós, que compete a mim, que compete a você. Isso significa que a natureza que é mencionada aqui no Sermão do Monte é para nós, é para mim e para você, é para o povo do reino, é para o povo que foi chamado e escolhido pelo nome do Senhor. Por isso eu quero que nesse momento você abra o seu coração para se identificar com a natureza do povo do reino. Então, a primeira sessão do Sermão do Monte trata da natureza do povo do reino dos céus. Então, não é um padrão para pessoas excepcionais, mas é o padrão para todo o povo de Deus. Então, o cristianismo atual, ele tornou-se algo anormal. E a maioria dos cristãos não estão no nível do povo do reino. Pois aqueles que vivem como cidadãos dos céus, do reino, eles são tidos como excepcionais. Mas acredite, o padrão que Jesus está colocando aqui no Sermão do Monte é o padrão para todos. É o padrão que tem que ser a natureza do povo do reino dos céus. E nós começamos essa sentença do padrão, da natureza do povo do reino, da seguinte maneira. O Senhor, ele fala, olha, bem-aventurados são os humildes de espírito. Então, você percebe que a primeira característica, a primeira natureza do povo do reino é o humilde. Agora, humildade de espírito não é uma virtude natural. Você sabe que, normalmente, a humildade, ela ganhou, às vezes, significados relacionados à pobreza. Então, quando você vê uma pessoa muito pobre mesmo financeiramente, você fala, nossa, aquela pessoa é humilde.
Mas você sabe, a humildade na palavra de Deus, no Novo Testamento, nessa constituição do povo do reino, não está relacionado com condições financeiras, não está relacionado com poder aquisitivo. Humildade, na verdade, é uma questão de espírito humilde. É uma questão de você ter um coração humilde. Você sabe, existe muito pobre arrogante, já encontrei alguns. Da mesma maneira que existem muitos ricos arrogantes. Então, poder aquisitivo não define humildade de ninguém. Agora, o que define humildade de uma pessoa é o espírito humilde, é o coração aberto para receber, é o espírito sensível para perceber o que Deus está querendo dizer, o que Deus está querendo falar. Então, isso é humildade de espírito. Então, não é uma virtude natural, não é a supressão da personalidade, não é você auto-sacrificar-se com aquele sentimento de autopiedade. Então não é ignorância cultural também, não associe humildade a essas coisas. Humildade é uma questão de você ser aberto para receber. Humildade é uma questão de você ser completamente simples para receber. Você sabe, nesse aspecto, associando a humildade à pobreza, tem uma característica, sabe por quê? Porque pobre, ele é aberto para receber, não é verdade? Pobre, ele sempre é aberto para receber. Então, existe até aquele ditado, né, que pobre, se é de graça, ele pega até ônibus errado. Então, se tem uma fila que está dando, pode ser fila para dar colírio, ele entra na fila porque a fila está dando alguma coisa, então ele é ávido para receber. Da mesma maneira, os humildes de espírito, eles são ávidos para receber, eles são ávidos para aprender. Então, presta atenção, não é uma questão de quem está ensinando ou quem está deixando de ensinar, porque você sabe, tem algumas pessoas que têm a síndrome de Adão. Qual que é a síndrome de Adão? Ele só aprende com Deus. Ele não aprende com o irmão. Ele não aprende com aquele que Deus colocou. Ele não respeita esses processos espirituais. Existem processos espirituais que precisam de ser respeitados, que precisam de ser colocados. E nós precisamos de entrar no prumo desse padrão que o próprio Espírito colocou. Por isso, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Humildade é uma característica, é uma natureza do povo do reino. Agora, você fala, pastor, eu quero ser humilde. Isso é uma coisa que o Espírito Santo que produz em você. Não é uma questão de você decidir hoje ser humilde. Não, hoje eu decido ser humilde. Se você tentar ser humilde pelo seu esforço, você vai conseguir ser humilde talvez por 20 minutos, 1 hora. Ou talvez se você for muito esforçado, você vai conseguir talvez uma manhã, um período, ser humilde. Mas você não vai conseguir o dia inteiro, você não vai conseguir a vida inteira pelo seu esforço ser humilde. Por quê? Porque essa é uma natureza que o Espírito Santo produz dentro de você. Essa é uma natureza que o Espírito Santo coloca dentro do seu coração. Não é uma questão que está relacionada a você. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Humildade de espírito é algo que o Espírito produz. É algo que o Senhor coloca dentro de você. É algo que o Senhor aplica no seu coração. Por isso que nós precisamos de obedecer ao mandamento divino. Seja humilde de espírito. Humildade de espírito é o caminho para você ter a natureza do reino. Então, você sabe, aquele que é humilde, ele aceita a exortação. Independente de quem está exortando. Você sabe que tem gente que só aceita a exortação do pastor ou do discipulador, ou de uma pessoa que é muito acima dele. Ele não aceita a exortação daquele irmão que viu algo e quer acrescentar algo na vida dele. Ele fala, não, irmão, você não está na altura de me exortar. Porque não é humilde de espírito. Porque aquele que é humilde de espírito, ele recebe. Ele é ávido para receber. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O caminho para você ser humilde é você, literalmente, abrir mão de toda a justiça própria. É você entender que em você não há mérito algum. E uma vez que você entende que não há mérito algum em você, então você é aberto para receber. Você é aberto para receber de Deus, você é aberto para receber de Deus por meio de um irmão, você é aberto para receber de Deus por meio de uma pessoa que Deus colocou como instrumento para te moldar, para te ensinar, para ajudar você nesse processo espiritual que Deus está te levando, te ensinando e levando você a caminhar. Então, nós precisamos de ser sensíveis a entender isso. Mas uma outra sentença que o Sermão do Monte coloca é que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esta bem-aventurança é um paradoxo. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui que felizes são os infelizes. Então não é um choro, presta atenção, por coisas naturais, como a perda de um parente, mas é um choro por causa do arrependimento, da condição de pecado, é um choro por causa, às vezes, da injustiça, é um choro quando você recebe aquele confronto da graça de Deus com aquilo que você vive hoje. Você fala, meu Deus, eu fui muito amado, eu sou muito amado, Deus, Ele me resgatou, Ele me comprou, Deus, Ele está me surpreendendo, de maneira que você é tão constrangido pela bondade de Deus, pela graça de Deus, e você
confronta tudo aquilo que você tem recebido com aquilo que você olha no espelho e se vê genuinamente diante de Deus, e você fala, eu não consigo conter as lágrimas, eu sou isso. E então, a Bíblia diz que bem-aventurados é os que choram. Bem-aventurados é os que choram porque eles serão consolados. Você fala, pastor, mas quando eu choro porque eu perdi um ente querido, isso não tem valor diante de Deus? Tem valor diante de Deus, é claro que tem. Quando você chora porque você perdeu um ente querido, tem valor diante do Senhor. Mas acredite, você será consolado por isso. Inclusive, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é o consolador. É ele quem consola. É o Espírito Santo quem produz todo o consolo espiritual. Por isso nós precisamos sim de receber do Senhor esse consolo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ser humilde e chorar diante de Deus é você chorar genuinamente com simplicidade. Mas uma outra sentença que a palavra de Deus diz aqui é que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que coisa tremenda. Bem-aventurados são os mansos. Agora, quem é manso? Eu sei que Jesus ele era manso, ele era gentil, atencioso. Agora, nós precisamos de rejeitar toda a imagem de que mansidão está ligado com alguma pessoa que é muito feminina, que é muito com aquela coisa efeminada. Você entendeu? Ah, aquele irmão é muito manso, mas é porque você olha ele e você julga que ele é manso porque ele apresenta características ali muito dócil. Não, presta atenção, na Bíblia a mansidão nunca está linkada com fraqueza. Não, ser manso é você, diante de Deus, é você resolver as coisas no descanso do Senhor, é você resolver as coisas com a dose certa, com a medida certa que precisa cada coisa. Não é você matar um mosquito com um tiro. Não é você tentar apagar um incêndio ou uma faísca com um jato de água poderoso. Não. É você saber a dose certa, a medida certa para cada coisa. É você seguir o Espírito. É você perceber e permitir o Espírito Santo dosar cada momento, cada necessidade. Isso é ser manso. Isso é ser manso. Consegue entender? Então, isso é mansidão. Então, a mansidão, ela envolve essa necessidade. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, presta atenção, por que os mansos herdarão a terra? Sabe por quê? Porque mansidão abre portas. Todo mundo quer estar perto de gente mansa. Todo mundo quer andar com gente manso. Agora, manso não é aquele folgado, entendeu? Manso é aquele que tem equidade. Manso é aquele que consegue dar a dose certa, a medida certa para cada circunstância. Esse é o manso. Então a Bíblia diz que eles herdarão a terra. E a palavra de Deus também fala uma outra sentença a respeito disso, né? A Bíblia diz, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas bem-aventurado também os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que coisa tremenda. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sabe, na palavra de Deus, justiça ela tem pelo menos 3 aspectos. É a justiça para com Deus, você foi justificado. É a justiça moral e a justiça social. Então, esses 3 aspectos de justiça, elas são apresentadas diante de Deus e elas precisam de ser equilibradas aqui dentro do Sermão do Monte. Então, justiça para com Deus é a justificação, o relacionamento certo com Deus, é levar o homem a reconhecer que ele é pecador. Agora, existe um outro tipo de justiça aqui, que é a justiça moral, que é aquela que está relacionada à conduta, ao caráter, com o que agrada e o que não agrada ao Senhor, com aquilo que é santo, com aquilo que é profano. Então, Deus ele preocupa também com nós. Nós precisamos de ser pessoas corretas. Nós nos preocupamos com o caráter. Agora, também tem a justiça social. Que aquelas pessoas que são movidas por aquele grande senso da desigualdade social. Nós temos que lutar pela desigualdade social, nós temos que lutar pelos menos favorecidos, nós temos que lutar para que haja equilíbrio e igualdade. Então, tudo isso é justiça na Bíblia. Então, a Bíblia trata dessas 3 justiças. Justiça para com Deus, a justiça moral, que está relacionada ali à sua santidade, e também a justiça social. Então, Deus, ele quer que você tenha fome e sede
de justiça. Qual? Aquela que o Espírito colocar no seu coração. Uma que você não pode abrir mão é a justiça para com Deus. Você foi justificado. E uma vez que você foi justificado, você pode agora, então, desenvolver todas as outras justiças. Interessante que a justiça moral e a justiça social, ela só pode ser genuinamente produzida dentro do seu coração se você entendeu que você foi justificado, comprado. Consegue me entender? Então, a justiça moral, a santidade, ela só vai ser produzida em você quando você realmente entender genuinamente que você foi amado, que todo o preço foi pago, que toda dívida já foi quitada. Então você pode desfrutar genuinamente, de maneira abundante, da bondade de Deus. Essa é a justiça moral. Bom, mas aqui nós temos uma outra sentença que a palavra de Deus trata, que é a sentença relacionada bem-aventurados os misericordiosos. Essa é uma outra sentença aqui da natureza do povo do reino. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui eu preciso de chamar a sua atenção para algo. Você sabe, às vezes nós referimos a pessoas como graciosas. Então, fulano é muito gracioso, Beltrano é muito gracioso. Eu normalmente evito de dar esse nome gracioso para pessoas. Por quê? Porque homem nenhum consegue ser gracioso. O homem que tem a natureza do reino, Jesus está dizendo aqui que ele consegue ser misericordioso. Mas gracioso só Deus pode ser. Dá a quem não merece, só Deus pode dar. Por isso que às vezes a mensagem da graça, ela confunde tantas pessoas. Por quê? Porque o homem natural, e às vezes até o homem que teve uma experiência de novo nascimento, ele tem dificuldade de crer que Deus ele vai dar sem ele merecer. Então, Deus ele não coloca esse peso sobre homem nenhum de ser gracioso, porque ser graça é só Deus que dá. Graça e favor é uma coisa que vem de cima para baixo. É Deus quem derrama graça e favor. Por isso, se você quer ter a natureza do povo do reino, basta você ser misericordioso. O que é ser misericordioso? Ser misericordioso é você dar o que o outro, você não dá o que o outro merecia, podemos dizer assim. Então, você sabe, diante de uma circunstância, você pode agir de 3 maneiras. Suponhamos que você tenha um carro. E eu posso agir com você está dirigindo o seu carro e, de repente, você bate o seu carro no meu carro. Você bateu o seu carro no meu carro. Nós estávamos na rua e você, de repente, bateu o seu carro no meu carro. Eu posso ter várias atitudes com você. A primeira delas é que eu posso ser justo. O que é ser justo? Olha, você bateu no meu carro, você está errado, porque você bateu, eu estava parado, você veio e encostou no meu carro, você estragou muito o meu carro. Então, eu posso ser justo com ele. O que é ser justo? Você vai pagar o meu carro. Eu não quero saber como que você vai fazer para organizar o seu carro, mas eu estou te dizendo que o meu você vai ter que pagar. Então, eu estou sendo errado em fazer isso? Não estou. Por quê? Porque eu estou usando de justiça. Então, ser justo não é errado. Então, algumas pessoas falam, aquele irmão é muito duro, mas às vezes a dureza que eles estão associando é simplesmente porque ele está sendo justo. Então, ele está aplicando o devido impacto para aquela situação com justiça. Não é errado ser justo. Na verdade, o mínimo que você deve ser é justo. Isso é ser justo, numa circunstância como essa. Ser misericordioso é se eu chego para o irmão que bateu no meu carro, irmão ou qualquer outra pessoa, que bateu no meu carro, eu falo para ele o seguinte, olha, você bateu no meu carro, mas pode ir embora, não precisa pagar não, tá tranquilo, ok? Pode ir embora, vamos colocar isso daqui na conta do amor, eu sei que você está errado, mas eu vou desconsiderar tudo aquilo que você fez, vai para sua casa, você paga o seu carro e eu vou organizar o meu. Eu fui misericordioso, por quê? Porque ao invés de agir com justiça, eu abri mão do direito para ser misericordioso com ele. Precisa pagar o meu carro? Não, descansa, vai embora, fique tranquilo. Eu fui misericordioso com ele. Então, a Bíblia diz que o povo do reino, ele tem essa natureza misericordiosa. O que é ser misericordioso? É você se colocar no lugar do outro. É você ver a circunstância na ótica do outro. É você colocar
se colocar no lugar do outro está sofrendo. Às vezes a gente tem a tendência de diminuir muito o sofrimento do outro, mas tenta olhar com os olhos do outro, aquela circunstância. Eu não estou falando de gente que tem aquele problema de autopiedade, que a vida dele é mais difícil que a dos outros. Eu estou falando de pessoas que realmente estão passando por uma circunstância difícil e que precisa da nossa atenção misericordiosa, da nossa assistência de misericórdia. Então isso é ser misericordioso, é você se colocar no lugar do outro, é você agir com misericórdia, é você andar a segunda milha, é você, de certa maneira, dar a ele aquilo que talvez ele não merecia. Isso é ser misericordioso. Você fala, pastor, o que seria ser gracioso? Gracioso, que é uma referência àquilo que Cristo fez por nós, por isso que eu te digo que homem nenhum consegue ser gracioso. Você não deve atribuir esse peso a nenhum homem, porque seria um peso grande demais. Eu tenho que carregar sobre mim a responsabilidade de ser gracioso com alguém. Eu posso ser gracioso em alguns momentos, sim, eu posso dar mais do que a pessoa merece. Eu posso dar a ela, não baseado naquilo que ela fez de benefício para mim, ou baseado naquilo que ela me deu de retribuição. Não, eu posso dar simplesmente porque essa natureza minha é uma natureza graciosa, generosa, então eu vou abençoar. Então, em algum momento, talvez, eu possa ser gracioso. Eu posso dar a quem não merece. E eu posso dar mais do que ele realmente merecia. Mas, ser sempre gracioso, só Deus pode ser. Então você pode ter, podemos dizer assim, rompantes de graça, mas você jamais pode ser uma pessoa que tenha a constância da graça, porque gracioso, essa palavra graça, só Deus pode ser. Na verdade, se você tirasse um retrato de Deus, nesse retrato sairia a palavra graça, porque só Ele é graça, só Ele é a graça, Ele é a manifestação da graça. Consegue me entender? Então, ser gracioso, por exemplo, se fosse Jesus, se você tivesse batido no carro de Jesus, sabe o que ele faria com você? Ele iria arrumar o seu carro, ele iria arrumar o seu próprio carro, e depois que o seu carro tivesse arrumado e o dele também, ele iria pegar o dele e entregar para você como presente. E não só isso, ele ia encher o tanque, talvez ele iria falar, rapaz, você gostou desse carro? Não, não gostei, então eu vou lá na concessionária e vou te dar outro carro. Por quê? Porque o nosso Deus é uma graça extravagante, generosa, que foge de todo entendimento humano. Por isso, não tenta entender a graça, desfrute dela. A natureza do povo do reino exige que você seja misericordioso. Sim, misericórdia é agir segundo o reino, segundo o padrão do reino. Deus ele não está falando para você ser gracioso. Ele está falando para você ter a natureza do povo do reino. A natureza do povo do reino é misericórdia. Nós somos misericordiosos. Agora, aqueles que foram afetados pela graça, entenda, eles têm o espírito da graça. O que é o espírito da graça? O espírito da graça é você viver segundo esse ambiente da graça. Então, existe uma diferença entre você avaliar uma circunstância com olhos de graça. Você precisa de às vezes, ter essa sensibilidade. Eu sou gracioso. A pessoa que avalia as coisas no Espírito de Cristo, no Espírito do Novo Testamento, no Espírito da Nova Aliança, ele avalia todas as circunstâncias com olhos da graça. Ele levanta a pessoa que está do lado dela com graça. Ele levanta a pessoa que está do lado dela com bondade. Consegue me entender? Então, eu não estou falando porque tem gente que cobra de nós graça, né? Só que quando eles associam essa cobrança à graça, o pastor tem que ser mais gracioso comigo, pastor, seja gracioso comigo, ele está pedindo algum favor. Consegue me entender? Ele está pedindo alguma coisa assim que às vezes promove até um certo constrangimento. Mas quando nós fomos afetados pelo Espírito da graça, nós vivemos de acordo com a vontade do rei, né? A vontade do rei é que você viva debaixo desse ambiente de bondade e de favor, amém? Mas a Bíblia também diz que bem-aventurados são os limpos de coração. Então a grande questão de Deus não é tanto a mente ou a conduta, mas a questão, o coração. Somos limpos de coração quando nós rejeitamos a hipocrisia. O limpo de coração, ele está completamente livre da falsidade, é inteiramente sincero. Então nós precisamos de ser puros de coração. A limpeza, ela está associada à ausência
da sujeira do pecado, mas a pureza também é uma questão de nós não sermos misturados. É uma questão de nós sermos íntegros e inteiros. Por isso que Jesus ele disse, olha, bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração verão a Deus. Ver a Deus aqui aponta para a revelação. Né? Hoje nós temos uma medida de revelação, mas quanto mais puro de coração, quanto mais sinceros diante de Deus nós formos, mais nós veremos o Senhor, mais o Senhor se apresentará a nós. Por isso eu quero te falar algo. Há uma necessidade urgente e grande de nós sermos pessoas limpas de coração. Ser limpo de coração é ter ausência de hipocrisia, é você ser sincero. Deixa eu te dizer uma coisa, se os crentes soubessem o poder que há na sinceridade diante de Deus, você sabe que tem gente que é sincero diante dos homens. Eles têm até aquela postura, o que eu tenho para falar, eu falo na cara. Já viu esse tipo de expressão? O que eu tenho para dizer, eu falo é na lata. Eu digo e falo mesmo, não nego palavras, não economizo palavras. Tem pessoas que têm essa atitude. Essa atitude, ela não agrada a Deus. Por quê? Porque ela é uma sinceridade tola. Mas a sinceridade, segundo o Novo Testamento, é você chegar diante de Deus e ter a liberdade para chamar o Pai de Pai. Está me entendendo? É a liberdade para você sentar no colo e falar Abba. Essa é a verdadeira intimidade da nova aliança. Essa é a verdadeira e genuína experiência de intimidade da nova aliança. Por quê? Porque Deus ele valoriza a sinceridade. Acredite, não julgue ninguém. Sabe por quê? Porque até diante de alguma circunstância que aos seus olhos pode parecer errada, se aquela pessoa está com sinceridade no coração, ela pode ser abençoada. Então, não julgue, porque a sinceridade do coração é o que conta diante de Deus. Por isso que nós precisamos de ter o nosso coração completamente livres. Precisamos de ser sinceros. Precisamos de ser sinceros diante de Deus. Precisamos de ser sinceros diante do Senhor. Precisamos de aplicar toda a nossa sinceridade diante de Deus, porque isso tem poder diante do Senhor. Isso tem poder diante de Deus. E essa é a vontade de Deus para nós, que a gente tenha essa atitude de ser limpos de coração. Mas a Bíblia também continua dizendo aqui que é a natureza do povo do reino. Ele fala que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A palavra de Deus diz que no que puder, tenha paz com todos os homens. Ou seja, é uma recomendação divina. Nós precisamos de ter paz com todos os homens. Olha que coisa tremenda. Ser pacificador, presta atenção. Ser pacificador é diferente de ser apaziguador. Escute isso. Tem gente que é apaziguador. O que é o apaziguador? O apaziguador é aquele que busca a paz a qualquer custo. É aquele que busca a paz a qualquer preço. O apaziguador, ele está disposto até mentir para ter paz. O apaziguador, ele está disposto até enganar para ter paz. Esse é o apaziguador. O pacificador, ele é diferente. Ele entende que a paz ele tem um preço. Ele sabe que às vezes para ter paz tem que ter guerra. Ele sabe que às vezes para ter paz vai ser necessário ficar muito ruim, para depois o negócio ficar bom. Por quê? Porque esse é o pacificador. Então Deus ele nos chamou para sermos pacificadores. Então Jesus disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Ele queria dizer com isso que o conflito seria o resultado inevitável da sua vinda, até mesmo dentro da família, acredite. Às vezes você vai ter um período de guerra para depois você desfrutar de um período de paz. Para depois você desfrutar, para a paz ser estabelecida. Por quê? Porque nós somos pacificadores. Nós entendemos que a paz, ela tem que reinar por meio da verdade. A paz, ela tem que reinar por meio da justiça. A paz, ela tem que reinar por meio da graça, do evangelho da graça. E às vezes Deus, ele nos afunila. Ele vai nos afunilando para que nós possamos responder à medida da sua vontade. Ser pacificador é você entender que a paz, ela tem um preço. Está me entendendo? Às vezes tem muitas pessoas que trabalham com casais, eles querem aconselhar casais, e a atitude deles ao aconselhar no casamento é de apaziguar. Eles querem, na verdade, que aquele conflito estabelecido seja resolvido. Né? Não vamos ter conflito, para que brigar? Para com isso, não brigue não. Vamos ficar tranquilo, todo mundo aqui, para que brigar? É o seguinte, você fez isso? Não, Juninho, não fez. Sabe, aquela atitude sempre de apaziguamento, nunca de pacificação.
Deus ele te chamou para ser um pacificador. Às vezes é necessário colocar os pingos nos is, às vezes é necessário falar o que tem que ser falado, de maneira clara, respeitosa, no espírito da graça do Novo Testamento. E quando isso é colocado, a paz ela reina, a paz ela vem, o Espírito ele vem, a obra de Deus é estabelecida, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. É necessário que a gente tenha esse espírito. Os pacificadores, diz a Bíblia, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Seja um pacificador na sua célula. Seja um pacificador na sua igreja. Seja uma pessoa que está ali para colocar ordem, para trazer paz, para colocar o Espírito de Deus sobre aquela circunstância que aparentemente parece uma circunstância completamente irremediável, completamente difícil de ser resolvida, mas os pacificadores, eles têm sobre si o espírito da sabedoria. Eles têm a graça de Deus para resolver toda e qualquer demanda, todo e qualquer problema. Por isso eu quero te dizer algo. Quando você estiver diante de uma circunstância, fala para o Senhor, Senhor, eu quero ser um pacificador nessa situação. Você está com um conflito com um pastor, você está com um conflito com algum irmão, você está num conflito, às vezes até no seu trabalho, com gente que não é crente, mas você foi afetado pelo Espírito da Nova Aliança, você tem a natureza do povo do reino, então você vai ser um pacificador naquele lugar. Você vai ser aquele que vai trazer a paz sobre aquele ambiente, porque essa é a vontade de Deus sobre nós. Bom, nós somos pacificadores. Mas aí Jesus ele continua dizendo, bem-aventurado também os perseguidos por causa da justiça. Olha só, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que sentença profunda. Jesus ele está dizendo que o discípulo as bem-aventuranças, elas pintam um quadro do discípulo de Cristo, de um vencedor. Ele é humilde de espírito, depois ele reconhece a sua pobreza espiritual, ele chora por causa dela, ele olha para si e fala, Senhor, eu preciso de mais de Ti. Depois ele se torna manso, porque ele chora diante de Deus, a mansidão do Espírito penetra dentro do seu coração. E ele se torna gentil nos seus relacionamentos. E depois, Deus o faz misericordioso para com os outros. E também uma pessoa de coração puro, sincero, transparente, aquele coração que não há surpresas. Todo mundo sabe da sinceridade dele quando ele fala alguma coisa. E também ele procura ser um pacificador e um reconciliador. Mas ninguém lhe agradece os esforços. Antes, às vezes, ele é até perseguido por causa do quê? Da justiça. Agora, que justiça que é essa? Deixa eu te falar algo. Acredite. Você sabe o que mais produz, às vezes, perseguição? Uma das coisas que nós temos meditado muito como igreja é sobre o Evangelho da Graça. É sobre o favor de Deus. E quanto mais você declara que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, que você foi justificado, e que tudo que vai acontecer na sua vida será por meio da obra do Calvário, será por meio do Espírito Santo, tudo que vai acontecer na sua vida vai ser por meio do Espírito de Deus, vai ser por meio da graça de Deus. Quanto mais você entende isso, quanto mais você é afetado por essa realidade dentro do seu coração, mais perseguição vai ser atraída. Sabe por quê? Porque quanto mais você vive nessa fé, da justificação, mais favor é liberado sobre a sua vida. E acredite, o que produz perseguição não é nem a mensagem, o que produz perseguição é o favor. Então, acredite, o favor de Deus vai vir sobre você. Na verdade, já está sobre você. Você é uma pessoa favorecida. Você precisa constantemente de confessar a verdade da justificação sobre você. Acorde todos os dias e declare, eu sou amado por Deus, eu sou bem-aventurado, eu sou cheio do Espírito Santo, os céus estão abertos sobre a minha vida, tudo que eu colocar as mãos, o Senhor vai prosperar, o Senhor vai me abençoar, porque o favor de Deus está sobre a minha vida. E quando o favor se tornar visível, de maneira clara, na sua família, nas suas finanças, no seu casamento, no seu trabalho, quando isso for perceptível a todos, vai ter perseguição. É inevitável que venha perseguição. Jesus, ele teve perseguição. Se Jesus teve perseguição, a Bíblia diz que basta o discípulo ser como o seu mestre. De maneira que, se Jesus teve perseguição, acredite, seus discípulos terão também. Você também terá. Nós também teremos. Mas agora, acredite,
o favor desperta isso. Mas Jesus, ele disse que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são os perseguidos por aqueles que creram que foi justificado. Então confesse que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, eu tenho medo da perseguição. Não tenha medo da perseguição. Sabe por que você não precisa de ter medo da perseguição? Porque quanto mais você confessar que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, mais favor de Deus vai ser liberado sobre a sua vida. Não tema o seu futuro ou aquilo que você vai desfrutar diante de Deus, porque você só vai desfrutar de favor abundante, de graça abundante, de glória abundante de Deus, porque é isso que o Espírito Santo tem para você no nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos de ter esse entendimento, essa é a vontade de Deus. Os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Agora, depois a palavra de Deus diz que bem-aventurados sois quando por minha causa. Então, uma coisa é você ser perseguido por causa da justiça, por causa da mensagem. Outra coisa é você ser perseguido quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo. Olha só, quando caluniarem a seu respeito. Pastor, quer dizer então que há riscos de eu ser caluniado? Claro que há. Jesus está dizendo. Mas ele fala também que bem-aventurados sois quando vos injuriarem. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Ser injuriado aqui é maltratar. Você foi injuriado, você foi maltratado. Você foi perseguido também, te perseguiram. Mas também mentiram a seu respeito, inventaram calúnias a seu respeito. Jesus está dizendo, olha, regozijai-vos e exultai. Por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. É grande o seu galardão diante de Deus. Pastor, esse galardão é para aqueles que receberam a natureza do povo do reino. Acredite, não tem como você ter sido afetado pela natureza do povo do reino e você não desfrutar dessas circunstâncias que são mencionadas no final do capítulo, dessa sessão do Sermão da Montanha que nós lemos. Haverá sim dias onde você vai ser perseguido, mas olhe para a recompensa, olhe para o reino, olhe para as obras, confesse, caminhe pela fé, crendo que tudo, só a graça de Deus te basta. Só a graça de Deus te é suficiente. Caminhe todos os dias com esse entendimento e essa convicção. Por quê? Porque você está acumulando diante dos céus, você está acumulando diante de Deus, você está acumulando diante do Senhor provisão para reinar com Ele. Então, eu quero te dizer que nós estamos aqui na primeira sessão do capítulo 5. Nós simplesmente lemos do versículo 1 ao versículo 12. Tanta riqueza está sendo liberada de Deus sobre nós por meio desses versículos, porque a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é muito profunda. E eu quero ainda avançar com você, falando sobre a influência do povo do reino, que está aqui nesses 3 próximos versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que a palavra de Deus diz, no versículo 13, acompanha comigo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não pode se esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bom, aqui nós temos primeiro a influência do povo do reino. A influência do povo do reino está relacionada a 2 coisas. Primeiro, ser sal da terra e luz do mundo. Para que serve o sal? A primeira característica do sal é que o sal ele dá sabor. Acredite, a mensagem da graça é uma mensagem saborosa. Ela é uma mensagem irresistível. De maneira que quando você prega ela é irresistível. Se uma pessoa entende, não tem como ela não aceitar, porque ela é irresistível. Ela dá sabor. Por isso, ser sal da terra é você ser afetado por essa graça abundante, que aonde você passa, você vai exalar sabor. Você vai produzir sede nas pessoas, porque essa é uma outra característica do sal. Você já comeu alguma coisa muito salgada? Quando você come algo muito salgado, a primeira coisa que você sente é sede. Você tem que beber alguma coisa, porque o sal produz sede. Por isso, nós temos que ser sal da terra, porque quando nós andamos, quando nós compartilhamos, quando nós falamos, a sede é produzida. E assim, o Espírito tem espaço para agir
Caiu aqui o copo, não tem problema. E ele tem espaço para agir e para manifestar a sua vontade. Por isso que nós precisamos de ser sal da terra. Mas também o sal, ele preserva da deterioração. Então, antes de existir geladeira, eles usavam o sal para preservar alimentos. Então, o sal era usado para preservar alimentos. Então, uma vez que nós somos sal da terra, nós estamos aqui também para preservar o mundo. Preservar o mundo de quê, pastor? Você sabe que quando Deus ele vai derramar a ira sobre a terra, quando a igreja for arrebatada. Que é aí que vai ser tocadas as trombetas do Apocalipse. Por quê? Porque foi tirada, né? A igreja foi arrebatada. Então você é sal da terra, você preserva esse mundo da calamidade. Então você está aqui hoje sendo, de certa maneira, preservando o mundo do mal. E também ele arde quando é colocado sobre as feridas, e o sal também ele é sinal da aliança. Agora, presta atenção, o sal ele pode perder o sabor. Agora, quando que o sal ele perde o sabor? Quando você não aplica fé mais à justiça de Cristo. Em termos bem precisos, o sal ele nunca pode perder a sua salinidade. Mas ele pode ser misturado com outras substâncias impuras, tornando-se então inútil e até mesmo perigoso. Quando você mistura a sua fé com outras crenças, com outras coisas, acredite, o sal ele perde o sabor, ele perde esse efeito glorioso, ele perde esse efeito poderoso de produzir sede, de preservar a deterioração. Por isso que a sua fé ela não pode ser uma fé misturada. Você não pode crer na obra do Calvário e mais alguma coisa. Não, você tem que crer só na obra do Calvário, porque ela é suficiente para produzir todos os resultados que você precisa na sua vida. Então, quando você vai liderar, quando você vai para o seu casamento, quando você vai para o seu trabalho, você tem que confessar que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus e você tem que andar baseado nessa fé, crendo que todas as coisas que você colocar as mãos vai dar certo. Por quê? Porque você é sal. Consegue me entender? Mas não é só, pastor, confessar. Tem também que fazer. Não. O fazer é fruto da graça de Deus na sua vida. Quando você está fazendo algo, é a provisão dos céus liberados sobre você. Por isso que você faz. Então nós precisamos simplesmente entender isso. Bom, agora a palavra também fala que nós somos luz do mundo. O que é ter luz? Então, o sal, ele tem uma ação positiva de matar os germes, preservar a corrupção. Agora, a luz, ela também tem uma função muito positiva de iluminar, dissipar as trevas. Então, assim Jesus, ele chama os seus discípulos para exercer influência sobre o mundo. Hoje nós vivemos dias tão maus, onde os nossos jovens, às vezes, eles são influenciados pelo mundo, são assediados pelas coisas do mundo. Às vezes eles tentam até mesmo associar, fazer um tipo de associação, mas acredite, quem ama o mundo odeia Deus. É o que João disse. Não tem como você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Você tem que escolher um lado. Então, você tem que escolher ser luz, porque quando você é luz e você chega no lugar, as trevas desaparecem. Um feixe de luz é suficiente para acabar com a escuridão. Por isso, nós estamos aqui para ser luz. Jesus diz que nós somos luz do mundo. O mundo está em trevas. Agora, a palavra de Deus diz que a luz, ela pode ser escondida. Interessante isso. A luz ela pode ser escondida. O primeiro lugar que a luz ela pode ser escondida está aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 14, que nós podemos colocar a luz sobre um alqueire. Ou seja, nós podemos escondê-la sobre um alqueire. O que é o alqueire? O alqueire no passado era uma espécie de cesto para guardar grãos. Isso fala que a luz ela pode ser escondida quando nós ficamos muito preocupados com o sustento do dia a dia. Quando nós ficamos muito associados com o sustento do dia a dia. A Bíblia diz que a luz ela pode ser apagada, ela pode ser colocada debaixo do alqueire. A luz também ela pode ser escondida debaixo da cama. Então, Jesus ele disse lá em Marcos, capítulo 4, versículo 21, também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Então olha só, a luz ela pode ser escondida debaixo da cama. A cama nos fala de duas coisas. Primeiro, de sensualidade. Acredite, muitas pessoas quando às vezes caem em pecado de sensualidade mesmo, eles têm dificuldade de se reerguer. Não porque Deus não os aceita. Não, Deus aceita, Deus te ama. Deus ele purifica o seu pecado como se você não tivesse pecado. Deus ele esquece genuinamente. Mas, às vezes, você tem dificuldade de se levantar. Agora, a cama também nos fala de preguiça. Você sabia que
Preguiça é uma das coisas que mais atrapalha o crente a desfrutar da posição de vencedor. Preguiça. A pessoa simplesmente tem preguiça. Às vezes o que ele fala que é resistência espiritual, não é resistência espiritual, é preguiça. É porque às vezes não temos a sinceridade plena de dar nome ao que é realmente. Mas às vezes é só preguiça. Por isso eu quero te dizer uma coisa. Não deixa a preguiça nem a sensualidade esconder a luz. Mas a Bíblia diz também, lá em Lucas, que a luz ela pode ser colocada debaixo do vaso. Lucas 8,16 fala que a luz ela pode ser colocada debaixo do vaso. O que o vaso fala? O vaso fala de vaidade, de aparência. Cuidado com isso, porque a luz ela pode, de certa maneira, ofuscar a aparência, né? A vaidade, ela pode ofuscar a luz, né? Então, permita o Espírito Santo resplandecer a luz diante de você. Mas também a Bíblia diz que a luz ela pode ser escondida no lugar escondido. O que é ser escondido no lugar escondido? Fala de timidez. Deixa eu te falar algo. Deus ele não quer que você seja alguém tímido, intimidado. Deus ele quer que você exerça a sua influência no reino, mas com completa espontaneidade e intrepidez. Inclusive, em Efésios capítulo 6, versículo 19, Paulo ele ora, olha, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez. Deus ele quer que você seja intrépido. Ore por isso. Você fala, pastor, eu tenho timidez. Ore para Deus te dar intrepidez para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para falar a respeito de Jesus e do seu amor, que o Senhor vai te capacitar. Espero que essa aula tenha te abençoado e eu tenho certeza que nós vamos continuar aqui no Sermão do Monte. Não deu para terminar o capítulo 5 hoje, mas na próxima aula nós vamos continuar o capítulo 5 e o Espírito Santo vai nos enriquecer com mais revelação da parte dos céus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.